Bom, irmãos, vamos começar então. E a todos aí já pela presença, graça e paz do Senhor Jesus. É uma satisfação muito grande poder novamente estar aqui reunido com os irmãos. Quarta-feira passada eu não pude estar aqui com os irmãos devido a um compromisso de trabalho, né? Mas tenho certeza que foi edificante para todos que participaram e vamos seguindo, né? Tem alguns irmãos aí que não estão mais participando da reunião virtual. A gente precisa fortalecer esses irmãos, tá? Então, nada melhor do que ovelha com ovelha. Então, eu sugiro que os irmãos aí estejam chamando os demais. E aí, minha irmã, meu irmão, tá tudo bem? Sumiu da reunião? Como é que tá? É uma questão de fortalecimento espiritual, né, irmãos? A gente precisa estar junto, sempre junto. Os dias são maus, irmãos. São difíceis. Os dias tá tenebroso. Tá terrível, irmãos. Terrível. E se a gente não permanecer juntos, a nossa força vai ser pequena. Não aguenta. Sabia? A gente tem que estar junto uns com os outros, sendo instrumento de Deus para fortalecer uns aos outros, para encorajar, para animar, para exortar, para corrigir, entendeu? Precisamos estar juntos, no amor de Cristo, com alegria, no nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar agora, irmãos, e eu já quero nessa oração fazer os pedidos, né? Orar por pessoas que de repente os irmãos sabem que precisa. Vamos lá? Tem alguém aí? Pastor, Oi. eu gostaria de pedir uma oração para o irmão Luiz Correia, presbítero Luiz Correia, Tá. porque ele está no hospital, viu, irmão? E assim, eu vi a foto dele, o pessoal mandou para mim, tá assim, né, a situação assim, até crítica, vamos dizer, né? Tá. Então, orar, né? Deus Vamos dê orar. Vamos conforto orar a para ele, a ele. família. Tá bom. Maravilha. Eu queria pedir também oração para a Edna. Para a Edna. E a família toda. Amém, Edna, irmã. minha cunhada. Tá? Amém. A Edna e família. Então a família toda. Isso. E para minha irmã também, a Roseli, para a Tamires também. Amém. Maravilha. Mais alguém? Ninguém mais? Vamos orar aqui para nossa irmã Irena novamente ainda. E mais alguém aí? Ninguém? Então vamos orar, irmãos. Amém? Irmã Ida. Amém. Vamos orar. Pai amado e querido, em nome do Senhor Jesus, te damos graças por essa rica oportunidade de poder estar aqui reunidos nessa reunião virtual com os irmãos, poder ver o rostinho de cada irmão, cada irmã que aqui presente está. Pai, obrigado, porque o Senhor nos tem preparado essa oportunidade de poder se manter em comunhão, unidos uns com os outros. E eu quero também, meu Deus, nesse momento, usar dessa oportunidade para apresentar ao Senhor essas pessoas que necessitam do teu agir. O nosso irmão Luiz Correia, presbítero, uma pessoa muito querida de todos nós, é um irmão já com uma idade avançada, com alguns problemas emocionais, mentais. Pai, eu quero te pedir que o Senhor entre com providência, ele que também passou a receber uma boa parte da tua palavra em graça, essa palavra que dá herança, que dá esperança, que faz a mente ser uma mente ativada no Senhor. Pai, eu quero te pedir que o Senhor venha tocar de forma especial, toma o teu servo em tuas mãos, Pai, que ele não permaneça sofrendo da forma como ele tem sofrido aqui entre nós. Ele está hospitalizado, está numa situação muito humilhante, que o Senhor coloque as tuas mãos e dá um fim nesse sofrimento do teu servo. Toma ele para ti, meu Pai. Em no nome do Senhor Jesus nós oramos nessa certeza de que o Senhor nos ouve.
Pai, nós também te pedimos em favor da nossa irmã Edna e família, que é parte desse rebanho também. Pai, oramos para que o Senhor dê força, que o Senhor dê direção, que o Senhor mantenha viva no coração da tua serva a fé, a confiança, a certeza de vida eterna, e que o Senhor possa agir sobre toda a família dela, meu Pai, a família da nossa irmã Janete, que a graça do Senhor alcance cada coração, cada vida que faz parte de toda o seu contexto familiar, em nome do Senhor Jesus. Pai, oramos para nossa irmã Irena também, que é uma guerreira, é nossa irmã, que também está nesse processo de tratamento. Nós recebemos, Pai, a cura, a força, a saúde para a vida dela, e que o coração esteja cada dia mais confirmado na fé, no nome de Jesus. Oramos por aqueles outros irmãos que não estão conosco, alguns irmãos que talvez por alguns impedimentos deixaram de participar conosco, Pai. Oramos para que o Senhor venha fortalecê-los, encorajá-los, que a fé deles possa ser reavivada e que eles consigam, meu Deus, retomar a caminhada conosco e nós possamos continuar essa caminhada rumo à eternidade, no nome do Senhor Jesus. Eu oro, meu Deus, em favor de todos nós aqui presentes, cada família aqui representada. Estamos certos de que a tua graça está sobre as nossas vidas e nós somos o que somos pela tua graça, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. A nossa fé e a nossa confiança está posta em ti e nas tuas palavras. Em nome de Jesus oramos. Amém e graças a Deus. Amém, amados? Maravilha. Bom, irmãos, graças a Deus. Temos aqui presente conosco pela primeira vez a minha cunhada, né? A nossa irmã Cida, nossa irmã Maria Aparecida. A minha cunhada é a mais velha das minhas cunhadas, né? Ela que é a matriarca aí da família. E ela está conosco aqui hoje participando, ela sempre participa conosco ali no salão quando ela vem aqui. E depois já de algum tempo sem se ver, né, devido a esses problemas todos aí da Covid e tudo mais. E hoje ela está aí em casa, né, chegaram hoje, e ela está aqui agora na reunião. Cidinha, você sabe aí tirar o microfone aí para você saudar os irmãos, em nome do Senhor Jesus, se você conseguir, amém? Graça e paz a todos os irmãos, né, que estão online, que estão nesse momento vendo essa programação online. E para mim é um privilégio, né, estar nessa noite aqui na casa da minha irmã. Eu sou a primogênita e ela é a caçulinha. É a caçula de 6 irmãos, né? Somos em 5 mulheres e 1 homem, e aí meu irmão também está aqui. Estamos aqui fazendo uma visita, né? Isso é muito bom, depois de alguns tempos sem se encontrar, como meu cunhado acabou de falar, né? Com toda essa situação de pandemia, mas eu sou muito grata a Deus por poder estar aqui e poder estar vivo, né? Nesses dias tão difíceis, onde muitas pessoas foram acometidas por esse vírus, e uns com Cristo, outros sem Cristo, infelizmente, mas Deus tem nos dado mais um dia, né, de privilégio, né, porque dormir é um privilégio e acordar é outro privilégio, então isso para nós é satisfatório, né, e o meu abraço a cada um dos irmãos que estão aí sintonizados, né, conectados aí, que Deus abençoe cada um deles, e eu deixo para a meditação dos irmãos, elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém. As pessoas estão com algo para se proteger, como nós acabamos de conversar, né? Eu e meu cunhado agora à noitinha já, né? Antes de começar essa live, e as pessoas estão buscando refúgio para que o vírus não venha alcançar, mas nós temos Jesus na nossa vida, que ele é o nosso socorro, né? Bem presente nos momentos de aflições, né?
assim como esses irmãos da equipe de oração, creia que Deus já interviu nessa situação e já está entrando com a providência, né? Porque Espíritos leva-os para o monte, de onde virá o socorro. Aí o salmista Davi responde: o meu socorro vem do Senhor. E se todos nós estivermos conectados realmente de corpo, alma e espírito no Senhor, todas as coisas serão realizadas através da fé, né? A fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas que eu acredito, né? Então, eu agradeço a oportunidade e Deus abençoe cada um dos meus irmãos. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Maravilha. Graças a Deus. Maravilha, irmãos. Algum irmão quer falar, quer se expressar? Tem oportunidade. Amém. Gostaria de fazer uma observação, irmão. Estive conversando com a Priscila no sábado, né, lá naquela nossa reunião, e falei para ela, né, assim, ela não tem participado, né, aí ela falou que ela está com um problema no celular, que ela não consegue, assim, ouvir, né, e é muito difícil para ela participar, está difícil até para mandar mensagem. E fora essa palavra que eu estou falando, eu queria também fazer uma leitura aqui em Romanos capítulo 12, do verso 1, Maravilha. Que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o nosso sacrifício é poder apresentar o nosso corpo, ouvir a palavra, um culto racional, como tem sido feito aqui, através da vida do pastor, do irmão William, a pastora Biezer, né, que tem sido usado para trazer essa palavra para nós, e isso vem amadurecer, né, a nossa fé, vem aumentar a nossa fé, e nós vamos sendo transformados, né, e no versículo 2 diz, para nós não nos conformarmos com esse século, mas para nós nos transformarmos pela renovação do nosso entendimento, da nossa mente. Amém. Para que nós experimentemos qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, que é viver o reino dele nessa terra, né? Nós vamos conseguir viver o reino de Deus nessa terra somente com o entendimento da palavra e buscar viver essa palavra. Além das nossas imperfeições, né, como humanos, né, nós já estamos justificados por Cristo, e a nossa mente tem que ser renovada a cada dia. É nós que temos que fazer isso, através do conhecimento da palavra que é pregada pelos irmãos. Então eu agradeço a Deus, né, por isso, e agradeço esse momento aqui em nome de Jesus. Amém? Maravilha, glória a Deus, viu? Que palavra boa, maravilhoso. Amém, é isso mesmo. Mais alguém quer falar? Graças a Deus. Irmãos, vamos então meditar também aqui. Eu estou feliz, feliz aí pelo nosso irmão Ayrton, pela minha cunhada e pelos irmãos aí. Isso é muito bom, é isso mesmo, irmãos. Nós temos que se colocar mesmo como instrumento de Deus aqui nessa terra para levar a palavra do Senhor aos corações, né? E é isso mesmo. Aqui em Mateus capítulo 5 e versículo 6, irmão, nós estamos vivendo um momento no Brasil em especial, né? No mundo, mas no Brasil em especial, de uma injustiça assim podre, uma justiça podre, tudo totalmente nojenta, terrível, uma coisa horrível, né, irmãos? A gente sabe das injustiças que tem sido feito, né, no meio político, no meio... E a gente tem percebido isso aí, gente que foi condenada, gente que de repente agora é absorvido sem nenhum trâmites e nenhuma retórica correta, né? E nós olhamos isso para o mundo, e isso sempre foi assim, aqui no passado, sempre vai ser assim, e às vezes nós nos alimentamos de todas as notícias que são nos entregues no dia a dia, e o nosso coração às vezes se enche de uma certa revolta humana, de tanta coisa errada nesse mundo. E eu tive meditando aqui na palavra do Senhor em Mateus capítulo 5, versículo 6. Jesus ele diz assim, esse capítulo 5 é o capítulo das bem-aventuranças, né? De Jesus falando a todos, as multidões.
E ele fala assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça. Você tem fome e sede de justiça, irmãos? Você olha para esse mundo e você deseja que todas as coisas sejam devidamente colocadas no seu lugar? Você deseja que a justiça de Deus, sabe, que é justa, que é perfeita, que é maravilhosa, que isso se estabeleça de forma global e geral? Você sabe que essa tem que ser um desejo nosso, né? A justiça de Deus na cruz do Calvário se manifestou em nossas vidas, mas nós vivemos num mundo decaído, num mundo pecaminoso, num mundo cheio de injustiças, onde os tribunais, eles se vendem, eles se corrompem, né? E muitas vezes olhamos para isso e nós temos que sentir essa fome, essa sede de justiça verdadeira, de justiça pura. E Jesus diz assim: porque eles serão fartos. É uma garantia do Senhor. A justiça desse mundo, diz a palavra do Senhor, que é trapo de imundície. Sim, trapo de imundície. Porque os tribunais, os juízes, as autoridades aí constituídas, elas não conseguem julgar corretamente, retamente, porque também estão debaixo de uma natureza tendenciosa ao pecado, ao erro, carnal. E as injustiças que são divulgadas, que são semeadas, muitas vezes, isso deve produzir em nós uma fome, uma sede de um dia o Senhor pôr fim em tudo isso e estabelecer de fato a justiça verdadeira, pura, sobre todos nós. E aí, depois desse versículo, eu quero chamar a sua atenção aqui para o Apocalipse, aonde que de fato nós vamos ver essa justiça de Deus nos alimentar e nos sedentar para todo sempre, né? Diz aqui em Apocalipse capítulo 20 e versículo 11, aqui o apóstolo João, então ele na ilha de Patmos recebeu a revelação do Apocalipse, e em dado momento aqui diz que ele viu um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então ele diz que viu um trono, um único trono branco, que quem estava sobre esse trono é tão majestoso, tão glorioso, que a terra e o céu desapareceu diante dele. Então, quando ele fala desse trono, ele fala de justiça, ele fala de julgamento final, ele fala de Deus estabelecer para sempre a justiça nesse mundo de forma correta e pura. Essa tem que ser a nossa esperança. E nós não podemos deixar os nossos corações serem destruídos pelas injustiças desse mundo, mas quando olhar para as injustiças desse mundo, se nutrir de uma fome e de uma sede de que um dia o nosso Deus, a quem nos escolheu, a quem nos salvou, ele vai estabelecer de uma vez para sempre a justiça verdadeira e pura. E no versículo 12 ele fala assim: e eu vi os mortos, os grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Então ele viu todos os mortos, conforme a Bíblia diz que todos vão ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. É a palavra do Senhor que disse isso. Jesus falou sobre isso. E os apóstolos também. E depois aqui o apóstolo João. E ele fala: vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, o da vida. O da vida. E abriu-se outro livro, o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Uma coisa importantíssima que a gente tem que nutrir em nosso coração em um mundo tão tenebroso, tão injusto, tão podre, igual estamos vendo nos dias de hoje. Os dias são maus, terríveis, onde eles transformaram o certo em errado e o errado em certo. Um mundo de inversões de valores, um mundo que caminha para o caos. É muito importante nós sabermos que todos terão que se comparecer diante do Todo-Poderoso, do trono daquele que é o Senhor
de senhores, rei dos reis. E disse que todos os mortos, todos, em qualquer época da existência humana, todos terão que comparecer diante desse Deus, que é o juiz de juízes, que é o Todo-Poderoso. E nesse trono e nesse julgamento aqui, não tem como ter suborno, não tem como se corromper, porque esse aqui, ele é incorruptível. Esse Senhor aqui é incorruptível. Esse juiz, ele é verdadeiro. E aí ele diz assim: e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro. É muito importante nós entendermos que tudo que fazemos e que tudo que todos fazem estão registrados na memória do Senhor. Os livros aqui é a memória de Deus. Está lá registrado. A única forma que se tem para se justificar daquilo que nós fazemos de errado constantemente é através de Cristo, através do sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. E por isso que aqui se abriu o livro da vida. Por isso que aqui, junto com os livros, também se abriu o livro da vida. E diz que o Senhor julgou a todos por aquilo que estava registrado. O homem, ele pode aqui se safar da justiça. Ele pode se safar da justiça, porque a justiça diz que determinados crimes se prescreveu, porque a idade de fulano não tem mais como ele pagar na justiça, porque a justiça ela traz, pensamentos dúbios. O homem ele pode se safar. Se ele tem bons advogados, se ele tem influência, ele consegue se safar. Os nossos olhos estão constantemente vendo isso, sim ou não? Constantemente. Mas ele não pode se safar diante do juiz de juízes, do Todo-Poderoso. Naquele dia ele vai ter que prestar conta. Ali ele vai ter que prestar conta. João disse que foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E aí no versículo 3 diz: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então todos, sem exceção, terão que se comparecer lá diante do trono, do juízo final, daquele que é o Todo-Poderoso. Pastor, mas e aí, como é que eu fico? Nós ficamos na garantia de Cristo. Por isso que viver a vida para Cristo é a melhor opção. Porque nós não seremos julgados pelas nossas obras, porque fomos justificados por Cristo na cruz do Calvário. Mas a todos quantos não passarem por Cristo e não entrarem pela porta que é Cristo Jesus, serão julgados pelas obras, e pelas obras ninguém vai ser salvo. Serão condenados. Esta é a realidade. E ele fala no versículo 14: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. Aí ele termina o versículo 15, que é para nós, os eleitos, os filhos de Deus, os predestinados, as ovelhas do Senhor. Ele diz: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no fogo no lago de fogo. Então, os que foram achados no livro da vida, que são as ovelhas, que são os filhos de Deus, os justificados por aquilo que Cristo fez na cruz, aqueles que entraram pela porta estreita, aqueles que entraram pela porta que é Cristo, esses são os que estão no livro da vida, porque somente são chamados para entrarem na porta que é Cristo os que foram já com seus nomes escritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo. E os outros, e os demais todos terão que ser condenados, e pelas suas obras, serão as obras, tudo que o homem faz hoje. Se ele não colher aqui, ele vai colher na eternidade. Se ele se safar da justiça aqui, você pode ter certeza, ele vai colher na eternidade. E não adianta, sabe? Lá não vai ter lero-lero, não tem conversa, não tem coisa de prescrição, não tem coisa de instância superior, não tem nada disso. Se não estiver em Cristo, já está condenado. Somente se salva os que estiverem em Cristo, salvos, justificados pelo sangue do Cordeiro. Que seja essa a nossa convicção de vida, irmãos. Que nós possamos olhar e viver nesse mundo tão tenebroso, tão mentiroso,
tão injusto, tão cheio de podridão, tão nojento que está o mundo de hoje, irmãos, que nós possamos viver com essa certeza de dizer, um dia o Senhor vai exterminar para sempre com todas as injustiças desse mundo, e o Senhor vai introduzir nós para uma nova terra, um novo céu, onde vai reinar a justiça para sempre. Que seja essa a nossa convicção, a nossa esperança, o nosso olhar eterno, que nós não viemos aqui nessa terra nutrir uma esperança de político A, B, C, de gente aqui, gente ali, que hoje parece, mas amanhã você percebe a fragilidade e as injustiças que também cometem. Que nós possamos olhar e se saciar na justiça de Cristo na cruz do Calvário. Que nós possamos confessar sempre, constantemente, que em Cristo Jesus fomos justificados, lavados, redimidos pelo sangue do Cordeiro, no nome do Senhor Jesus. Fica essa palavra para a nossa reflexão nesta noite. E eu convido a todos para que estejam constantemente orando uns pelos outros. Ore, irmãos, ore uns pelos outros, pelos seus familiares, pelos amigos, até pelos inimigos. Ore, 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 vamos orar sempre, sempre, porque sabemos que somente dessa forma vamos conseguir viver a nossa vida espiritual com alegria, com paz, num mundo tão tenebroso como os dias de hoje. Oremos em nome de Jesus. Pai amado e querido, obrigado, Senhor, por esse momento tão precioso em que o Senhor nos chama a atenção para que um dia tudo será devidamente exterminado, de toda a imundície, de toda a sujeira, fruto de um mundo decaído, de uma natureza pecaminosa, meu Pai. As injustiças desse mundo que está aí diante dos nossos olhos constantemente. O Senhor nos garante que um dia haverá um juízo final e todos aqueles que não foram achados no livro da vida, todos aqueles que não passaram por Ti, serão terrivelmente e eternamente condenados para sempre. Pai, que seja essa a nossa visão espiritual, que nós possamos descansar em Ti nessa certeza e viver a nossa vida descansando na justiça, se saciando na justiça do Senhor na cruz do Calvário, que nos justificou, que nos chamou e que nos deu a vida eterna, para que nós possamos desfrutar com justiça plena, com paz, com alegria, na nova terra, no novo céu, em um momento eterno contigo para sempre. Que os nossos olhos não se esmureçam por aquilo que temos visto dia a dia. Que os nossos sentimentos não sejam destruídos, abalados, meu Deus, pelas injustiças que pelo caminho nós contemplamos constantemente. Mas que os nossos olhos estejam fixados, postos na eternidade, na Tua palavra, em Ti, na certeza de que estamos caminhando para a nova Jerusalém, para a nova Canaã, e que o Senhor nos fará entrar em um lugar de justiça plena e verdadeira e pura para todos sempre. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e eu declaro todos nós reinando em vida, vivendo tão e somente para agradar ao Senhor nessa terra, em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus, e glória a Deus. Amém, amados? Tenham todos aí, uma noite abençoada, um caminhar de meio para final de semana em vitória. Domingão estaremos reunidos lá de manhã, e glória a Deus! Tchau! Tchau, graça e paz a todos. Amém! Graças a Deus. Graças a Deus. Amém.